noite a todos aqueles que nos acompanham aí pela Interaltas, né, pela internet. E assim, é uma alegria estar podendo estar aqui de volta, né, com um grupo reduzido de pessoas, mas aqui no nosso encontro presencial e virtual também. Eu agradeço a oportunidade, o carinho de todos aqui que estão aqui presentes, também vocês que estão acompanhando a gente pela internet. Quando eu preparei esse estudo sobre trabalho e cooperação, eu tirei ele do Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 39, de Emmanuel Chico Xavier, que fala sobre, né, o encontro de Paulo, né, quando ele, né, ali nos caminhos de Damasco. É uma passagem assim, bem conhecida do Evangelho, né, que está lá no livro de Atos, muitas pessoas conhecem, e o motivo pelo qual eu escolhi esse trecho do livro foi porque esse trecho fala muito, apesar de ser, né, mais focado assim em Paulo, no encontro dele com Jesus, né, na passagem que ele tem aquele encontro maravilhoso com o Mestre. Ele trouxe uma mensagem de cooperação, né? Então, hoje, quando eu trouxer nas leituras que eu vou trazer para vocês aqui, algumas da Bíblia, mas eu vou me focar mais, né, não necessariamente no encontro, né, de Paulo ali com Jesus, quando ele se cegou, não necessariamente nesse momento que foi tão importante, foi um marco, né, na vida dele, que marcou assim profundamente, né, que foi um divisor de águas, né, para ele, quem ele era, do que ele veio a vir, não necessariamente nesse momento, mas assim, no que foi depois. E a caminhada e a trajetória de Paulo é uma caminhada extensa, e se eu fosse ficar falando aqui, eu acho que seria dias. Então eu vou me limitar somente na parte em que ele, logo depois do acontecido, né? O que aconteceu depois? Como que foi essa conversão? Será que foi mesmo uma conversão assim, relâmpago, quando muitas pessoas pensam, né? Paulo teve um encontro maravilhoso com Jesus e de repente ele, né, já sabia, ele já era quem ele era, né, e teve toda uma transformação, teve toda uma trajetória, um trabalho, teve todo um esforço, teve todo um caminho ali que ele teve que traçar. Então, focando hoje, eu vou trazer aqui então alguns versos, né, alguns versículos da Bíblia, juntamente com o livro Paulo Estevão, que sem essa didática, né, sem esse material maravilhoso, né, que o Espiritismo nos dá assim, a oportunidade de poder conhecer, ficaria assim muito, muito vago, né, para falar desse tema, porque a Bíblia, como ela tem cartas soltas, principalmente no livro de Atos, fica como se fosse fora da linha do tempo, mas vem aí o Espiritismo, através das obras maravilhosas de Chico e Emmanuel, traz para a gente esse presente, que é esse entendimento, essa iluminação, esse esclarecimento, né, a respeito dessa obra tão importante, da vida dessa pessoa tão importante que é Paulo, e a importância, né, do trabalho e da cooperação entre os trabalhadores e também aquele que é o líder, né? Então, quer dizer, um trabalho mútuo não somente de Paulo, mas também daqueles que os ajudaram, sendo aqui os amigos que ele tinha, né, que eram encarnados, e também do mundo espiritual. Então, sem demoras, vamos lá para a primeira parte, que é o versículo, né, que fala assim: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá se terá dito o que convém fazer. Está no livro de Atos 9-6. Vejam bem a peculiaridade daqui, né, porque, como eu disse, eu não vou focar tão, né, no momento maravilhoso, que todo mundo já sabe um pouco da história, mas por que Jesus não falou para ele assim: não, Paulo, vai e faz X, Y, Z, eu vou te dar aqui já a receita, você vai trilhar o caminho, você vai andar por aqui e vai estar tudo certo. Por que Jesus será que não fez isso? Aí a pessoa fala assim: mas ele não podia fazer, ele não podia já falar: não, Paulo, olha, a receita já está pronta, você já sabe, você é aquele que tenha já a fala, né, perfeita, você é o doutor da lei, você conhece as escrituras, você tem temência a Deus, né, guarda as leis mosaicas, então assim, tá tudo certo, então eu vou te dar para você e você, pum, vai arrebentar. Não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. Ele tomou aquele baque, aquele choque, né, que foi não só daquele momento, daquele encontro maravilhoso com o Mestre, mas ele falou: e agora? O que eu vou fazer? Cego, sem visão, sem poder nem saber para onde que ia.
ele teve, a primeira colaboração que ele teve foi as dos soldados que estavam com ele, que quando ele cai do cavalo, que até pensam que ele assim, será que ele está surtando, só o que, né, foi muito forte na cabeça dele, ele está falando sozinho, né, e eles não entenderam nada. Então a primeira cooperação aí foi daqueles que, né, levaram a ele, que estava cego, que ele falou para onde que ele tinha que ir, eles não entenderam nada, porque eles estavam indo numa direção, né, nesse momento ele estava indo perseguir Ananias, porque ele queria a cabeça dele, né, queria caçar, né, queria matar, queria falar não, queria acabar com Ananias, aí daí ele já fala, não, eu não vou para lá, vocês têm que me levar para esse lugar. Os soldados, assim, sem não entender nada, falam, realmente, eu acho que o sol está muito forte na cabeça dele, mas fazer o quê? Se ele está pedindo, eu vou levar. Então, aí os soldados que estavam acompanhando, né, os que era dele mesmo, que era empregados dele, levam ele até a cidade, e aí ali ele aguardou as instruções, né, e ficou sentado lá no quarto, esperando, então, ver o que o mestre, né, estava preparando para ele ali. Então, reparem bem que já vem a primeira cooperação, que ele já estava assim, né, cego naquela situação, que ele já estava debilitado e falava, agora eu preciso, não sou mais aquele autoritário, não sou aquela pessoa, assim, aquele, né, autossuficiente que não precisa de ninguém, manda em todo mundo. Essa foi a primeira, uma das lições que ele já começou ali. Então, aí essa parte que eu tirei, ela está no livro de Atos 9:97, que fala assim, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada Direita e pergunta, em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele estará orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que lhe tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Quantos males eles têm feito aos seus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para repreender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhes mostrarei o quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio de Espírito Santo. Olha que maravilha. E a parte mais interessante, por isso que eu quis trazer essa parte, né, que está na Bíblia em Atos, é que, já agora voltando, né, para as obras do Espiritismo, que vem, né, na Paulo e Estevão, essa parte do livro, quando eu li, né, assim, da primeira vez, que eu estava lendo, assim, já com um olhar, assim, de curiosidade, porque eu já conhecia a história, né, já sabia, aquilo ali para mim foi assim, uau! Paulo estava com sangue nos olhos, ele perseguindo para matar Ananias, fala, não, e caçando a cabeça dele, e para surpresa dele, quem é que vai lá para poder o curar? Justamente aquele que ele estava perseguindo. E ele nem sabia que era Ananias, porque ele estava cego, né? Ele não sabia quem estava ali, ele só estava sentado esperando o direcionamento de Jesus, que ele falou, vai lá, espera, que eu vou mandar, e você vai saber o que você tem que fazer. Então, no livro é maravilhoso porque Paulo está lá esperando, não sabe o que fazer, né? Tem todo aquele cenário, ele chegando na cidade, debilitado, sem saber o que fazer, né? Cego e sentado lá, e tipo assim, e agora? E de repente, ele escuta, né? Que não fala essa parte que Jesus aparece para Ananias mandando lá, né? Mas aí imagina Ananias, a aflição dele, fala, como que eu vou atrás desse cara? Ele está querendo me matar e você está falando para mim lá curar ele? Como assim? Né? Mas ele sendo quem ele era e conhecendo o mestre, conhecendo a Jesus, ele falou, se tu tá falando isso para mim ir, então eu vou. E foi em paz. E assim, né, eu lendo o livro, e a gente tem aquela interpretação de texto e tem na imaginação, ele entra, igual fala aqui, quando ele adentra a parte, ele fala, irmão Saulo, já chega chamando-o de irmão. Né? Então, quer dizer, ele fica assim meio atordoado, mas quem é esse que está me chamando de irmão e já vem com esse acolhimento tão grande, exatamente com essa intimidade já falando, ele toma aquele susto, ele fala, peraí, não estou entendendo nada. Aí Ananias impõe
as mãos sobre a cabeça dele. Ele tem assim tem um momento assim muito legal, muito íntimo de quem lê o livro. Eu não vou entrar muito em detalhes porque é um convite para quem não conhece a história ler e se emocionar, porque é muito legal. E aí eles têm aquela conversa toda e tal, aquela coisa toda, e ele volta a ver. Aí e Saulo, né, quando ele volta a enxergar, ele tem a intuição assim de beijar a túnica de Ananias, né? Fala, nossa, você foi aquele que me curou. Aí Ananias se recusa e ele diz assim, não. Ele se afasta e diz que ele não ser merecedor de ser chamado de mestre e que só Jesus estava ali para dar continuidade à obra interessante continuidade à obra que ele deveria fazer. Então, o interessante é que Jesus, né, na sua infinita sabedoria, como ele não dá, né, a receita pronta para Paulo, né, ele dá a oportunidade uma das primeiras de muitas lições de perseguir que aquele com que ele perseguia e odiava era aquele que ele tinha que amar. Era aquele que ele tinha que agradecer, aquele que ia estender a mão para ele. Quantas vezes nós não fazemos isso, né? Quantas vezes nós não somos aquele que caluniamos, que injuriamos, que maldizemos as pessoas, e justamente na nossa hora do aperto, quem é que está lá para nos ajudar? É aquele que um dia nós viramos a cara, aquele que um dia nós falamos assim, não, mas aquela pessoa ali, aquele não. Então, isso é uma lição, uma maneira da gente repensar. Quem são os nossos colaboradores? É só aqueles amigos mesmos que estão na hora, né, do oba-oba, que tudo está lindo e maravilhoso? Esses, infelizmente, quando não são verdadeiros, são os primeiros a nos virar as costas. Que é exatamente o que aconteceu no fato seguinte, que quando ele recuperou a visão, aí agradeceu a Ananias, né, e teve todo aquele momento maravilhoso. Aí qual foi o próximo passo? Ele falou, nossa, Paulo, cheio, né, daquela experiência, falou, nossa, eu tenho que ir falar para todo mundo de Jesus, do Mestre. Mas Ananias fala para ele, Paulo, não é assim. Vai devagar, né? Que é uma andora de barro. Você não faça isso agora. Não faça isso agora. Mas Paulo, né, cheio de falar, não, mas eu sou aquele que tem, eu falo bem, eu conheço os judeus, eu sou, né, ele era da parte um fariseu, afinal de contas, ele era o aluno de Gamaliel, aquele que era um dos mais altos, né, farisaicos na época. Então ele falou, não, eu vou, e todo mundo, porque sou eu, eles vão me escutar, eles vão me ouvir, eles vão entender quem é esse mestre. Coitado. Quando ele chega lá, e Ananias ainda tenta avisar, mas aí Ananias, na sabedoria dele, fala, ok, Paulo, então vai. Na hora que ele chega lá, e ele entra na sinagoga, que ele começa a pregar, ele só vê aquele monte, tipo assim, de pessoas assim, né? Que é isso? De boca aberta, escandalizadas. Se tivesse, assim, um mosquitinho, acho que eu vi até o bater nas mínimas asas, de tanto silêncio que estava ali na sinagoga, né? Aí, e o amigo dele, que ele tinha ido, né, que ele tinha ido pedir socorro, que era o amigo dele, que eu esqueci o nome agora, na hora que ele chega, ele fala assim, Paulo, você ficou realmente louco? Eu ouvi falar que você estava doente, porque ele chega a procurar um amigo, mas o amigo finge não estar em casa e dá as costas para ele. Quando ele chegou lá cego, ele ficou 3 dias num quartinho porque os soldados ajudaram ele, mas o amigo mesmo que ele foi lá pedir socorro, fingiu nem, tipo assim, não, agora não posso, estou recebendo as pessoas muito importantes aqui, agora não tenho tempo para você. Então, aquele amigo dele, que tinha, inclusive, ajudado, né, na questão de condenar Estevão à morte, ele fala para Paulo, Paulo, você realmente perdeu o juízo, você realmente tá meio louco mesmo, porque isso aqui, tudo que você falou, blasfêmia, você tá louco. Ele fica devastado. A primeira decepção, uma das muitas, né, que ele tem. Aí ele vai todo cabisbaixo. Aí o que ele fez? Não só ele teve uma decepção, mas ele causou um certo um perigo para a vida dele, porque automaticamente os judeus falavam, peraí, como é que é isso? O cara já vai começar a falar de Jesus, quer dizer que ele já está atrás desse, como eles gostavam de falar, nesse carpinteiro obscuro, essa era a nomenclatura que eles no livro fala, que é como eles se dirigiam a Jesus. Aí ele cria também a situação de perigo. Aí, mais uma vez, ele fica na situação de perigo. Quem ajuda ele?
são exatamente os seguidores de Jesus que conseguem esconder ele no cesto para que ele possa sair da cidade em segurança para chegar até o lugar que ele tinha que chegar. E aí, nessa viagem que ele faz, a sugestão de Ananias, né, que fala com ele, olha, Saulo, é melhor você se retirar da cidade, é melhor você se descansar um tempo, ficar um pouco mais afastado, entender o que está acontecendo, entender o evangelho, entender como é que são as coisas, para você se expor, você vai colocar a sua vida em perigo. Aí Paulo agradeceu a Ananias, eles criaram assim aquele, né, a primeira cooperação que teve, né, que foi a de Ananias, que foi assim grandiosa, não só da cura espiritual, mas a lição, primeiro que ele teve de humildade, né, de perdão, de aceitação, de saber, né, quem é que estava ali trabalhando e cooperando junto com ele. Aí ele vai e ele falou, então tá, eu vou atrás de Gamaliel, porque quem lê o livro sabe que logo após da morte de Estevão, Gamaliel ele se converteu ao evangelho pelas escrituras que Pedro apresentou para ele. E ele ficou comovido com aquele encontro ali, ele resolveu se retirar da cidade para não escandalizar, que ele sabia o que ia acontecer, então ele afastou. Ele foi para uma cidade muito distante e lá ele ficou. Então, e aí o livro, ele traz essa parte, mas eu trouxe aqui um pedaço da Bíblia a que se refere, porque é tão interessante que o livro todinho de Paulo Estevão, ele tem umas coisas específicas que está escrito nele, que eu falei assim, não é possível. Eu voltei lá e falei, não, será que isso aqui está escrito? E se você tiver a curiosidade de acompanhar e fazer, só não está na mesma linha do tempo, que parece que está tudo meio que descombobinado, mas aí eu coloquei desse pedaço aqui da Bíblia porque esse pedacinho aqui está na Bíblia e também tem a história todinha atrás do livro, que eu vou contar um pedacinho para vocês. Então, no Evangelho, né, em Atos 18, 1-3, fala assim, e depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome de Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Prisca, ou Priscila, né, que é a sua mulher, pois o Cláudio, que era o governador na época, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e então ele juntou-se com eles, e que já que eles eram do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhavam, pois tinha por mesmo ofício fazer tendas. Então aí vai Paulo voltar para o trabalho braçal, né? Ele vai o quê? Trabalhar, né? Não só trabalhar o físico, não só trabalhar o trabalho, né, do nosso pão de cada dia, né? Mas ele vai ali trabalhar, ele vai trabalhar não só a parte dele que ele necessita para ele sustentar, mas ele também vai trabalhar o lado espiritual dele, que ele não tem uma noção do que vai acontecer. Então, quando ele chega lá nessa casa humilde, né, que está lá, ele chega, procura o mestre dele, eles têm uma conversa. Aí ele fala, não, é melhor você ficar aqui com esse, eu vou te colocar numa casa aqui com o pessoal, você vai ficar ali por um tempo, até as coisas irem, né, você irem se ajustando. Para surpresa de Paulo, quando ele chega, ele é bem recebido, eles eram calados, sabe? Esse casal era muito calado, eles eram muito, assim, reservados, não gostavam de fazer muito, eles só trabalhavam o dia inteiro, né, teando. E diz que esse trabalho, né, pelo que, né, que aquelas máquinas, imagina, você fazer hoje em dia já um trabalho, né, horrendo. Imagina aquilo ali na época, fazer aquilo ali na mão, né? E no deserto, naquele calor, naquela situação, naquelas condições mais precárias. E ali ele vai, né, exercer a profissão que era do pai, que era de família, que era a tecelagem. E ali ele vai trabalhando e ele nota que no final do dia, os dois, o casal, eles se recolhiam para um canto e eles abriam ali uns papéis, uns pergaminhos, umas coisas, e eles começavam a estudar e falavam baixinho e ficavam ali meditando. Aquilo despertou uma curiosidade em Paulo, falou assim, o que eles estão fazendo? Aí ele chegou perto um dia e começou a escutar, aí, para surpresa dele, eles estavam estudando os pergaminhos, as escrituras, os ensinamentos de Jesus, que é o evangelho que Pedro tinha, que Ananias também tinha, que foi aquele que converteu Abigail, que era a noiva que ele tanto amava. Então, aí, quando ele percebe aquilo, ele fala, não é possível. Então, quer dizer, então, que esse pessoal aqui conhece Jesus, porque lembrando até então que ele nem sabia quem era Jesus, ele odiava os cristãos, ele perseguia aquele. Então falou, eu tenho que aprender mais, eu quero saber mais o que é que está acontecendo. E aí Ananias, e Aquila e Prisca começam então a estudar com ele, chamam ele, convidam ele para poder participar do evangelho, e aí vem aquela coisa, e ele fica assim
encantado, ele fica maravilhado com aquilo tudo. E aí eles começam a fazer uma amizade, eles têm começam a fazer aquela amizade assim, né? Bonita. E aí um dia eles conversando, eles viram e falam que eles estão ali que eles estavam ali exilados, porque eles estavam sendo perseguidos, porque o pai da esposa dele tinha sido cruelmente assassinado. Aí ele ainda fala para ele: você conhece um tal de Saulo, que ele é o cara mais bambambam lá, que manda matar todo mundo? Pois é, esse homem deve ser assim, o pior dos piores, porque, veja bem, olha o que ele fez com meu pai. Paulo, naquela hora, ele engole seco, ele fala: meu Deus, eu estou aqui dividindo pão, aprendendo o evangelho com uma pessoa que eu causei tanto sofrimento, tanta dor, que foi a perda do pai. Ele não fez diretamente, mas foi uma coisa que foi a percussão das ordens de que ele deu. E ele sente aquele baque, ele fala: nossa, e agora? O que eu vou fazer? E aí ele falou: não posso me revelar, porque o que eles vão fazer? Capaz, né, de me mandar sair fora daqui? Ele pensou com ele, né? Aí o tempo vai passando, eles vão espreitando a amizade cada vez mais, eles começam ali, então, a arrumar a coisa começa a crescer, eles começam ali a arrumar um grupinho de pessoas para quem eles começam a evangelizar, e Paulo vai se encantando, vai aprendendo daquele evangelho, vai se apaixonando, e aquilo ali vai crescendo, né, vai dando aquela combustão dentro dele, e de repente o que acontece é que o mestre dele vem a falecer. E aí, quando ele resolve ir lá atrás, né, que ele já estava doente, e aí numa conversa com Áquila e Prisca, ele vem a revelar, a dizer quem ele era. Finalmente ele toma coragem e fala: não, olha, eu sou aquele que te perseguia, eu sou aquele que te causou tanta dor, tanto sofrimento. Aí ele falou: não, agora esse pessoal realmente, eles têm todo o direito, né, de falar assim: vou olhar para sua cara nunca mais, tchau, benção, entendeu? Não te conheço, fica isso tudo por isso. Mas, para surpresa dele, o que acontece? Eles abraçam ele, falam com ele: se nós já não tivéssemos te perdoado muito tempo atrás, nós não seríamos verdadeiros seguidores da palavra do mestre, pois perdoar é a primeira coisa que o mestre nos ensina. Aí foi aquela coisa mais linda, foi aquele encontro maravilhoso, e tem ali todo um diálogo, né, por trás desse acontecimento. E aí vem, novamente, a cooperação maravilhosa que ele teve de dois estranhos que acolheram um peregrino, tiveram a hospitalidade de recebê-lo ali, não só recebê-lo, como dividiram um pão, compartilharam o evangelho e cresceram naquela amizade. Novamente, o trabalho em conjunto com a cooperação é o que forma a nossa sociedade, é o que forma as amizades, é o que formam as escolas religiosas, é o que rege, né, o mundo hoje em dia. É o trabalho, né, e a cooperação, é o trabalhar, não só o nosso trabalho físico, mas também o nosso trabalho de mudança, de querer mudar, né, de querer buscar aquela melhora. Então aí eles se tornaram amigos e colaboradores tão queridos que na carta aos Romanos, né, nas epístolas dele, na primeira epístola que ele escreve, que é aos Romanos, 16, 3, 4, fala assim: saudai a Prisca, né, ou Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, e que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas de gentios. Olha que maravilha, olha que coisa mais linda, né, esse trabalho conjunto de cooperação. Então, Jesus, quando ele não revelou a Paulo, né, vamos falar assim, um master plan, naquele plano maravilhoso, se falar assim: não, eu vou te dar e você vai ter aquela receita pronta, ele deu a Paulo a oportunidade de aprender, né, que sem a cooperação e sem o trabalho dos irmãos, ele não seria capaz de ter esse caminho maravilhoso, esse entendimento, esse conhecimento, essa busca interior que ele fez, né? Então eu venho aqui trazer mais um slide, e aí no livro, né, de Emmanuel Palistevo, na introdução, na página 8, ele fala assim: os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas na verdade todos os homens, menos rudes, tem a convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas, porém, variam, mas a essência e o apelo é sempre sutil, inesperadamente,
a maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Então, porque a gente tem aquela ideia, né, de que até alguns pastores, alguns padres, algumas pregações que eu escutei, eles falam assim, não, na hora que Paulo encontrou com Jesus, Jesus trocou o nome dele, ele já se tornou, né, Paulo. Então pensa assim, que é aquela, como se fosse uma varinha de condão, plim, plim, pum, o cara virou o cara ali, entendeu? E não foi bem assim, né? A beleza disso tudo, a maravilha, a grandeza que eu vejo, né, principalmente pelas obras que Chico e Emmanuel nos trazem, né, através das obras espíritas, exatamente essa informação. É como se fosse... Tem uma frase que eu li que fala que o espiritismo é a universidade da alma. E eu me sinto assim, às vezes, quando eu leio esses livros, porque é verdade. Eu sinto assim, que está te dando aquela informação tão preciosa que a gente pensa assim, por que não é contada, por que não é escondida, né? Porque se fosse colocar isso tudo no contexto, um livro Paulo Estevam, ele já é dessa grossura, a Bíblia já é grossa, imagina se ele colocasse aquela história todinha ali, ia ser um livro, assim, gigantesco, né? Até os milagres de Jesus que eles falam que o que ele fez não é nem um milímetro realmente do que ele foi capaz de fazer na época por nós. Então, muito interessante isso. Então, eu tirei aqui um pedaço do livro Boa Nova, que fala sobre perdão e pecado, não sei, eu acho que é mais ou menos isso. Mas eu achei interessante que ele fala assim, ó, que é por isso é Jesus falando, né, para João. E ele fala assim, é por isso que eu não condeno o pecador, para afastar o pecado. E, em todas as situações, eu prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-se da semente grosseira que se encerrará em um germe divino e que um dia se levantará do seio da terra para um beijo de luz com o sol. Olha que lindo. Quer dizer, essa semente divina, né, da bondade, do amor, ela já está dentro de nós. Ela só precisa ali da luz, da boa vontade, do trabalho, da colaboração, da cooperação, para ela poder germinar. Eu acho lindo, fala, né, como se elevará no seio da terra para um beijo de luz com o sol. Olha que lindo, né? Que você vê aquela sementinha, né, ela já está dentro da gente. É só estar ali esperando para o desabrochar, né? Então, tem uma parte aqui que eu peguei do livro, que eu trouxe para aqui só como uma nota que eu achei interessante, é que no Paulo Estevam também faz essa conotação, né? Que ele fala assim, ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu a Cristo até o fim. E as suas tarefas materiais, entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramento, Paulo de Tarso foi um homem intérprete, sincero, caminhando entre as sombras do mundo e ao encontro do Mestre, que se fizera ouvir nas encruzilhadas da vida. Foi muito mais que predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente pela luz. Olha aí, ele trabalhou diariamente. Nós temos que trabalhar, né? Não é só o nosso trabalho o nosso pão, para ganhar o nosso sustento. Nós temos que trabalhar a nossa espiritualidade. Nós temos que trabalhar na seara de Jesus. Nós temos que trabalhar aonde Deus nos colocou, seja ele numa casa espírita, seja ele numa igreja, seja ele num templo, seja ele onde for. Nós temos que trabalhar, né? O convite é esse, trabalhe, porque através do trabalho é que nós vamos ter a colaboração dos nossos amigos, e automaticamente essa mesma colaboração que nós recebemos dos nossos amigos aqui encarnados, nós recebemos em dobro da espiritualidade, porque ela está sempre nos ajudando, está sempre ali, né, nos trazendo aquele alento, aquele descanso, nos trazendo até livramentos, nos trazendo orientação, né, para quem, né, busca realmente. Não é aquela coisa assim, ok, o meu anjo da guarda, o meu mentor, ou o meu santo, como é que fala? Tem um outro nome para esse, esqueci o nome. Mentor, né? Não, agora eu já sei quem é, agora vai take care of, né? Não preciso mais nada, só isso aí me basta. Não é assim, gente.
Porque a gente tem que entender que é um trabalho de cooperação. Não é aquele trabalho de que, ok, eu faço para você e você não precisa fazer nada. Exatamente, né? Então a gente tem que entender isso, né? E como é que a gente entende isso? Se a gente não está entendendo no mundo espiritual que a gente não vê, então a gente tem que trabalhar onde? Nesse que a gente vê, né? É no dia a dia, é na cooperação, é no trabalho, é na doação do tempo, né? É na conversação, é no esforço mútuo de cada um de ter um caminho que está sempre levando a cada dia, como o Emmanuel fala, né, 1 milímetro para perto daquilo que nós queremos estar, onde nós gostaríamos de estar, né? E aí eu trouxe essa frase aqui, né, de Chico, no livro Pão Nosso, que fala assim: se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as clarinetadas sem vacilar. Não esperes pelo arguilhão da necessidade. Sobre a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não guardes pelo açoite das sombras, quando os pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Olha que coisa assim maravilhosa. Quando eu li isso, eu falei, uau, o que ele fala que, né, se você já escutou, se você tem aquela vozinha te falando assim, se dando aquele sinalzinho assim, ei, é aqui, né, que começa pequenininho assim, né, aí depois vai aumentando, é igual aqueles desenhos, né, e depois tem aquele tanto de bandeirinha, não, é aqui, é por aqui que você tem que ir, né, então quer dizer, se você já escutou, se você já percebeu, observa, pensa, fala assim, o que é que está acontecendo, o que é que está me levando, né, a ir por esse caminho, porque, e fala, né, aceita sem vacilar, vai, né, tem uma coisa que muita gente gosta de falar, né, uma frase feita, ou de efeito, não sei o que eles falam, né, que primeiro eu dou o passo, depois Deus coloca o chão, mas não é, eu só coloquei assim, só para uma conotação, que é uma frase de efeito que é usada muito aí, mas não é por esse caminho, porque assim, vai sem vacilar, né, dá aquele primeiro passo, vai atrás daquilo que, né, da sua intuição, vai atrás daquilo que, aquela luzinha no fim do túnel, o convite, né, que muitas das vezes ele vem sutil, como já foi falado ali, né, mas se você não se atenta para, né, para a realidade, e depois vem aí os solavancos, aí vem aí outras voltas que a vida dá e você leva aquele baque, né? Às vezes sem necessidade, mas sem necessidade assim que eu falo, né? Inesperado, porque nos assusta, mas é que necessário para que você possa, né, voltar ao seu centro e falar, não, olha, realmente isso aqui é o caminho que eu devo andar, né? E aí fala, o interessante é que através do trabalho, né, da cooperação, dos amigos, da jornada, então a jornada de Saulo seria muito mais árdua, porque sem amar, né, sem aprender o que é amar, sem aprender o que é perdoar, sem aprender o que é esperar, sem ter a paciência, ele não conseguiria chegar, ele não conseguiria ter o fim, né, que eu falo, né, tão maravilhoso, né, que é a jornada, que é o legado que ele deixou. E o interessante é que quando ele começa a escrever as epístolas, e eu não vou me aprofundar muito nesse tema, porque é uma outra cooperação que ele tem, mas essa cooperação aí já vem do mundo espiritual, e é muito lindo quando tem, sabe, essa parte do livro que a gente vê assim, como ele escreve, o que acontece para ele escrever essas epístolas, e quando ele escreve essas cartas, com a colaboração espiritual, ela vem cheia de mensagens de amor, de paciência, de perdão, de aceitação, de espera. E, inclusive, a carta aos Coríntios, né, que é o primeiro Coríntios, ela é extremamente maravilhosa. Ela vem carregada, né, com mensagens de amor, que é onde que ele fala, né, que se tudo que ele tivesse feito, né, se todos os dons que ele tivesse, né, de curar, de libertar, de falar, de perdoar, se não tivesse primeiramente o amor pela obra, né, o amor a Deus, o amor ao Mestre, né, aquele amor que Jesus veio aqui nos ensinar, ele seria totalmente em vão. Por que ele faz isso? Aí você me fala, como é que uma pessoa que perseguia, que matava, que era tão cheia de ódio, venha trazer essa mensagem assim, estarrecedora, maravilhosa,
para conosco, se não fosse com a ajuda aí da espiritualidade, que estivesse trabalhando através dos mentores, né, que os ajudaram a escrever essas epístolas maravilhosas, né? Então, assim, o estudo de hoje foi, né, que eu trouxe para vocês, é justamente nisso, porque quando eu li esse pedacinho, né, do livro A Verdade, Caminho e Vida, que fala esse versículo, e que Emmanuel trouxe essa reflexão, né, porque eu nunca tinha pensado por essa forma, né, porque a gente sempre pensa no encontro, no que aconteceu, né, naquela coisa assim da conversão, mas a gente não para pensar. Falei, peraí, o que é que Jesus queria dele? Por que Jesus não falou para ele o que ele tinha que fazer? Porque ele tinha que aprender, e o aprendizado dele começou com o quê? Com o trabalho, segundamente, e depois com a cooperação. Né? Então, essas duas palavrinhas, elas né, caminham juntas para que nós possamos, né, como seres humanos, como espíritas, como pessoas de bem, até, né, como o nosso caminhar na humanidade para chegarmos aonde que nós gostaríamos de chegar. Então, eu já vou finalizando, né, e eu trouxe aqui esse slide aqui que eu achei assim maravilhoso também. Esse também é do Boa Nova, do mesmo capítulo que eu trouxe anteriormente, que fala assim que cada ser ele traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença, ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos. E um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. E não é para ensinar outra coisa que não está escrito na lei: vós sois deuses. Olha que coisa maravilhosa. Isso foi Jesus, né, falando, dando ensinamento para João, nesse mesmo pedaço ali do livro Boa Nova, que é trago, né, por Chico, pelo espírito de Humberto de Campos. Então, assim, como ignorar, vamos falar assim, né? Como não ouvir, como não entender, como não as mensagens que vêm assim tão né, fala assim, tão bem explanadas, né, de uma forma assim tão clara, né, o convite tão claro que nos vem dado pelas obras espíritas, pelos livros que nós podemos ver, pelo material que nos é oferecido, né? Então, fica aí essa nota para reflexão de cada um, e que nós possamos, então, sabe, aprender um pouco mais, né, a trabalhar junto, né, a respeitar o nosso irmão, a colaborar, né, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, para que também colaboremos, que a espiritualidade possa também, em colaboração, nos ajudar. E isso tudo é um conjunto divino que Deus veio nos presentear na nossa encarnação. Muito obrigada a todos, foi assim maravilhoso. Agradeço demais a presença de vocês, pelo carinho, pela oportunidade. E muito obrigada, e tenham todos uma semana de muita paz e muita luz.